Oi gente, eu sou a Janine, você está no Arqueologando. E o vídeo de hoje é um vídeo bem especial, porque é um vídeo que eu vou dar início a uma sequência de vídeos que eu vou gravando ao longo desse mês, que vão ser sobre os grandes megalíticos do planeta, que são aquelas grandes estruturas de pedra monumentais que a gente tem aí em todos os continentes. Então é o seguinte, eu vou soltar um vídeo por semana, todo domingo, às 8 horas, e eu vou começar falando sobre o Pumapunku, que é um sítio arqueológico que se encontra na Bolívia. Então, bora lá. O Pumapunku é um monumento que ele está num complexo de sítios arqueológicos que possuem vários templos e monumentos ali na Bolívia. Ele faz parte do sítio de Tuanaco, que é próximo a Tuanaco, na Bolívia. E as datações mostram que esse sítio ele foi construído em aproximadamente 500 depois de Cristo. Esse Wanaco, ele é bastante importante para o povo da região, porque se acredita que ali onde que ele foi construído é onde que teria nascido o mundo. Na língua aimara, Pumapunku significa a porta de Puma. O complexo de Pumapunku consiste de uma corte ocidental sem muros, uma esplanada central e uma plataforma com uma cova em frente a uma pedra do corte oriental com muro. O sítio ele possui 789 metros de comprimento por 485 metros de largura, então é bem relevante o tamanho dele. A borda oeste do sítio ela é ocupada por um terraço de pedra que tem 25 metros de extensão. E esse terraço ele é pavimentado por inúmeros blocos de pedra. O núcleo para a construção desse monumento consiste em argila, enquanto seu acabamento ele é feito por areia e pedregulhos. Durante as escavações, para entender como que isso foi construído, eles documentaram aproximadamente cinco épocas distintas em que foi construído esse monumento. E depois tiveram algumas retoques, algumas melhorias, digamos assim, na construção desse templo. Então demorou muito para ser construído. Tá, e aí você me diz, pô, o negócio é grande demais, como que construíram isso? Porque né, a gente tá falando de povos passados e tal. E aí, para entender como que foi feita a construção, eles pegaram e voltaram a olhar para procurar marcas que mostrassem se tinha algum tipo de locomoção. E eles encontraram. Eles encontraram nesses blocos marcas que foram deixadas por cordas, que se amarravam cordas ali. E aí essa corda ela faz uma fricção na rocha. E aí eles viram que tem muitos blocos desses que eles têm essas marcas de cordas que seriam para puxar esses monumentos. As rochas desse megalítico, elas são de arenito vermelho e andesito. E o arenito, ele é uma rocha que ela é, abre aspas, macias, ela é fácil de ser moldada, é fácil de você modelar ela. Já o andesito, ele é uma rocha mais dura, mais de difícil locomoção. E essas pedras, essas rochas, elas têm marcações ali. E aí, tipo assim, muita gente falou, mas como que estão fazendo marcações nessas rochas que elas são tão difíceis, grandes? Só que para você conseguir fazer algum risco em alguma pedra, risco é uma maneira simplista de se falar, mas é só você pegar uma outra rocha que ela vai ter o nível de dureza maior do que a rocha que você tem ali. Por exemplo, se eu não estou enganada, o mineral que ele tem um nível de dureza mais alto é o diamante. Então, um diamante, por exemplo, ele consegue riscar rochas que têm um nível de dureza menor do que ele. E o arenito, ele não é uma das rochas que tem maior nível de dureza. Ele tem várias outras rochas que conseguem fazer relevo nele com facilidade. Então foram assim que eles fizeram os desenhos nas rochas. Esses desenhos, eles são chamados de petroglifos. E lá tem uma característica que essas rochas, elas são polidas, que é que dá aquele ar de brilho, da superfície ser linear e tal. Eu tô
mostrando essas fotos aqui para vocês verem. E para explicar esse polimento nessas rochas, ele também é, aspas, bem simples. É só você pegar a areia, colocar entre as rochas e fazer atrito sobre ela, que essas rochas elas vão ser polidas. Existem várias técnicas de polimento em povos pré-históricos aí pelo mundo, até porque as sociedades que elas já são agricultoras, elas dominam a função de polir os seus materiais. E é muito comum, por exemplo, nesses sítios você encontrar pedras polidas e até a cerâmica polida, enfim. E eu tô falando isso porque quando a gente vê esses megalíticos, é muito comum você ir na internet e você falar, meu, isso não foi feito por gente, esse povo era antigo, tinha uma tecnologia que não era sofisticada, eles não se comparam aos europeus que nem precisaram de extraterrestres para navegar o mundo. Os europeus, eles foram lá e fizeram os navios sem ajuda de extraterrestre. Mas todo povo pré-histórico tem que o extraterrestre lá ajudar eles. Se tem pirâmide ali, se tem lá, se tem grandes megalíticos, então eles não tinham capacidade. Abre aspas aqui, tudo isso que eu tô falando, leiam-se com ironia. Eles não tinham capacidade para fazer esses megalíticos. Então a Ilha de Páscoa é ET, Stonehenge é ET, esse que eu tô falando também é extraterrestres que fizeram. E não é bem assim. Isso, pensar desse jeito, é ter um pensamento colonialista. É um pensamento de que outros povos eles não conseguiam fazer ciência, tecnologia, sem a ajuda de algo de fora, sabe? Mesma coisa que você chamar eles de primitivos. E aí você entra naquele pensamento evolucionista, que alguma cultura é melhor que a outra, e não é bem assim. A gente tem que descolonizar esse pensamento e ver que essas coisas elas foram feitas porque cada povo ele tinha suas maneiras de fazer isso. Ele tinha seus métodos de como eles arrastariam essas toneladas. Aí você fala, ai, mas por que arrastar isso? Gente, crenças culturais, a gente é um. Todo mundo que é humano é Homo sapiens. E a gente sabe que uma característica do Homo sapiens é ter essa criatividade e é ser regido por cultura. E normalmente esses grandes artefatos que a gente vê, eles são todos reverenciações ao mundo exterior, a vida após a morte, a crenças e a deuses, porque a gente até hoje tem isso. Até hoje a gente faz coisas que representam nossas crenças. O Cristo Redentor, por exemplo, ele é um megalítico. Ele não é pré-histórico, mas ele é um megalítico. E ele tá o quê? A imagem de Jesus, um deus. Esses megalíticos, eles são encontrados no México, com as cabeças colossais. Eu tenho vídeos das cabeças aqui. Eles são encontrados no Chile. Eles têm na Austrália, na Europa, na época viking, na África, no Egito. Tem megalítico aí no continente todo. E essa sequência de vídeo eu vou falar de alguns megalíticos que eu acho interessante trazer para o canal. Então, vamos descolonizar esse pensamento e semana que vem a gente vai ter um próximo vídeo de megalítico. Já vai se inscrevendo no canal, dando o seu likezinho, que o vídeo da semana que vem vai ser sobre a Ilha de Páscoa. Eu vou tentar explicar também, de acordo com as pesquisas arqueológicas, como que foram feitos e quem fizeram, quando fizeram os moais lá da ilha. Até o próximo.